Olá! Você acompanha a partir de agora o estudo sistematizado da doutrina espírita. O tema abordado hoje é o homem de bem. Bom estudo para você! Então vamos iniciar mais um programa ESD na TV e vamos falar hoje do homem de bem, um assunto que nos interessa bastante a nós que estamos buscando aquela perfeição a que se referiu Jesus diante do Pai. E para iniciarmos, eu pedi a Viviane para fazer uma leitura, para nos ambientar. Viviane, por favor. Sim. Bom, a leitura de hoje é do livro Fonte Viva, Nos Dons de Cristo. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Paulo, Efésios, capítulo 4, versículo 7. A alma humana, nestes 20 séculos de cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão, em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. O campo de luta permanece situado em nossa vida íntima. Animalidade versus espiritualidade. Milênios de sombras cristalizados contra a luz nascente. Onde estiveres, seja o que fores, procura aclimatar as qualidades cristãs em ti mesmo, com a vigilante atenção dispensada à cultura das plantas preciosas ao pé do lar. Quanto à terra, todos somos suscetíveis de produzir para o bem ou para o mal. Ofereçamos ao divino cultivador o vaso do coração, recordando que se o solo consciente do nosso espírito aceitar as sementes do celeste pomicultor, cada migalha de nossa boa vontade será convertida em canal milagroso para exteriorização do bem, com a multiplicação permanente das graças do Senhor ao redor de nós. Observa a tua boa parte e lembra que podes dilatá-la ao infinito. Não intentes destruir milênios de treva de um momento para o outro. Vale-te dos esforços de autoaperfeiçoamento cada dia. Persiste em aprender com o mestre do amor e da renúncia. Não nos esqueçamos de que a graça divina ocupará o nosso espaço individual, na medida de nosso crescimento real nos dons do Cristo. Tiago, você faz a prece para nós? Sim. Amado Mestre Jesus, gratos pela oportunidade de termos encontrado Tua santa doutrina, os Teus santos ensinamentos, que nos mostram o porvir do Espírito em direção à felicidade, à perfeição, caminho comum, jornada iluminativa para todos nós. Que possamos ter um encontro com gratas reflexões e oportunidade de crescimento, saudando os bons espíritos que também nos acolhem neste momento, neste espaço de estudo. Que assim seja. Homem de bem. Tiago, o que é homem de bem? Homem de bem, eu até estava buscando uma amplitude maior, mas em essência o homem de bem é aquele que consegue cumprir de forma mais pura as leis divinas, né? É aquele que consegue, por meio das suas ações, dos seus pensamentos, né, tendo em vista que a mente opera também em relação às leis, mas que opera em busca dessa cooperação junto a essa pureza de execução da expressão mais bela, mais máxima da lei de justiça, amor e caridade. Você está levando a gente a um ponto de tristeza, Tiago. Nenhum de nós aqui pode ser homem de bem. Será que nós não vamos poder ser homem de bem? Porque nós não cumprimos. A leitura que ela fez foi muito precisa. Aí, Tiago já estava começando a ficar preocupado. Não é, Paulo? Não dá para ser homem de bem, né? Mais pura, né? Tem que entender que é um processo. É um processo. Muitas vezes é o que a gente, não o que a gente faz, mas como a gente faz as coisas. Né? Paulo, lá para Coríntios, ele diz que não adianta eu ter a voz dos anjos se eu não tiver o amor, né? Então, se eu não tiver isso, não adianta nada. Não basta eu fazer para aparecer. Eu tenho que fazer sem interesse. O homem de bem é esse, né? Que faz a justiça de Deus sem interesse. Faz sem importar a quem, né? A caridade sem importar a quem. E Allan Kardec, no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, ele separou exatamente esse capítulo com o título Sede Perfeitos. E ele vai falar das caracteres da perfeição. O interessante é que ele toma uma anotação de Mateus em que Jesus vai dizer assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Por quê? Porque se somente amardes aos que vos amam, que recompensas
tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que com os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Então, nós podíamos dizer que essa passagem é totalmente atual hoje, para a nossa realidade atual, né? Sim. E que Jesus aqui chama ao final uma frase, né? Para você não fazer o que fazem os que eram considerados não adequados pela sociedade daquela época, que ainda não são hoje. Mas ele termina dizendo, sede, pois, vós outros, os cristãos, os espíritas cristãos, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. E como é que é ser perfeito, hein, gente? Isso é uma coisa que... Chegar à perfeição, querer chegar à perfeição de Deus, a gente não vai chegar nunca. Porque senão a gente tornaria um Deus, isso é relativo. É proporcional à nossa evolução. Então a gente tem que aprender, a gente já sabe que tem que amar os nossos inimigos. Como você disse aí, amar os amigos, os parentes, aqueles que nos amam, é fácil. Agora, amar aqueles que nos prejudicam, aqueles que nos prejudicou, aquele que nos quer mal, isso é mais difícil. Você tem que combater o nosso orgulho, o nosso egoísmo, que são os vícios que nós tínhamos, que nós temos ainda a combater. Exato. Então, e usar o quê? Usar a caridade, que é ajudar o próximo, da melhor maneira possível. Amar a Deus, amar ao próximo, como a si mesmo. E Kardec enumera, né, os caracteres ou as características de um homem de bem, não é verdade? Aqui, Viviane, na questão item 3 aí do nosso livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, capítulo 17, tem aí, você podia ler alguns só para a gente poder ter uma noção de quais são eles? Só um momentinho, Luciano, daqui um pouquinho a gente vai entrar essa parte para dá na sequência, vai, é bom. Logo aqui no começo ele fala que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, assim mesmo perguntará se violou essa lei. Se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outro tudo o que desejara que lhe fizessem. Esse é o padrão do homem de bem. Cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. E é por isso que Jesus disse, né? Bem-aventurados puros de coração, porque estes verão a Deus. Significa dizer que para ver Deus não serão com os olhos do raciocínio, mas com os olhos do sentimento. Exato. E aí você, para ter esse sentimento, tem que ser um homem de bem. Marcos, eu gostaria de retomar aí, nessa fala que o Paulo iniciou e que está na leitura aí também, a coisa da caridade. Né? Aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. E aí, retomando uma pergunta do Livro dos Espíritos, eu não tenho a sua memória e não vou saber o número da pergunta, que Kardec ele pergunta, né, como entendia caridade, como Jesus entendia caridade. E aí os Espíritos respondem, né, indulgência para com todos, como é que é? Benevolência para com todos, indulgência... para com a perfeição, para com a imperfeição dos outros. Exatamente, para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Isso. E aí, quando você estava lendo no início aí, a coisa que Jesus, o trecho de Mateus, que ele fala, né, amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e perdoai e... Como é que é mesmo? Você retoma novamente, por favor? Aquela leitura inicial. Isso é do trecho de Mateus. Sim, né? Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Pois é, então o BIP ali encaixa direitinho todas essas três recomendações. Né? BIP é a lembrança, né? BIP de B de benevolência, I de indulgência e P de perdão. Vou lembrar, exatamente. Toda vez que tiver com problema, é só ligar o BIP. Isso, liga o BIP. É interessante também que tem aquela passagem que quando aquela mulher está sendo apedrejada, vai ser apedrejada, Jesus fala, atira a primeira pedra aquele que nunca pecou. E é interessante, ou seja, você tem que ter benevolência também, com indulgência com as faltas alheias, né? E o próprio Jesus também, ele não atirou a pedra nenhuma. Ou seja, apesar da sua perfeição, ele também não atirou. Porque ele mostrou também o seu amor, a sua humildade no sentido de amar a todos sem restrição.
Você está dizendo então, Paulo, que Jesus é o homem de bem ideal que nós poderíamos almejar? Com certeza ele é o nosso exemplo. Nosso exemplo. Na questão 625, os Espíritos disseram bem textual isso, né? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Vocês já perceberam que essa resposta é a mais curta de toda a codificação? Só tem 5 letras. Que é Jesus. Jesus, que encerra toda a codificação. Porque qual a razão de ser dessa codificação? Reviver Jesus. E a vida de Jesus, Deus sempre o exemplo. Ele sempre pensava no outro. Ele sempre dava exemplo, mas sempre pensando no outro. Toda a sua vida ele sempre preocupou-se com o outro, nunca com ele. Ele nunca veio em primeiro lugar. Sempre o próximo veio em primeiro lugar. Eu me recordo, né, há um trecho muito bonito em Paulo e Estevão, em que Paulo está chorando diante de uma circunstância, uma conjuntura que ele percebe que os trabalhadores não conseguem exercer, não conseguem alcançar essa expressão desse amor na vivência relacional. E ele começa a chorar e Abigail, o Espírito, se aproxima e ela estabelece uma grande lição que eu acho que muita gente conhece, né? Como é que foi isso, né? Ela estabelece 4 caminhos pelos quais a gente pode alcançar de forma simbólica o que é ser esse homem de bem. Paulo está sofrido, está chorando, e Abigail pergunta, está chorando? O que se passa? E ele pergunta, primeira pergunta, que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Aí qual foi a resposta dela? Ama. Apenas ame. Mas como proceder de modo a enriquecer-nos na virtude divina? Jesus aconselha o amor aos próprios inimigos. Entretanto, considerava quão difícil deveria ser semelhante realização. Penoso testemunhar dedicação sem um real entendimento dos outros. Como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus? Ela respondeu, trabalha. Trabalha. Que providências adotar, continuou Paulo, contra o desânimo destruidor? Espera, é a questão da fé. Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens, que tanto Paulo vivenciou na cidade em que peregrinou? Ela respondeu, perdoa. Então temos no amar, temos no trabalhar, temos no esperar e temos no perdoar uma trilha ascensional, que é o sim uninobre à renúncia coloca, que o Evangelho, em sua expressão total, a expressão indica o quê? Movimento, né? É um vasto caminho ascensional, cujo fim não poderemos atingir essa perfeição legitimamente, sem conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Então, quando a gente pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e tivermos cada virtude aqui estampada, integrada ao nosso espírito, a gente não está nem na Terra a gente está mais, vivenciando isso plenamente. Porque seria uma síntese desses caracteres do homem de bem que nos coloca o quê? Junto ao Cristo, essa perfeição, né, relativa, né, que ele alcançou, né, que é o nosso destino. Nosso estudo vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. E a leitura que Beviane fez do Emmanuel é interessante que ele fala que não é de uma hora para outra que a gente consegue esse tipo de ascensão. São milênios, milhares de reencarnações que a gente tem aí, que não vai ser quebrada nenhuma reencarnação. Quando a gente descobre que a gente está começando a escada para o homem de bem, que a gente vai conseguir, de uma hora para outra, do primeiro degrau para o último degrau. Tem todos os degraus para ser. Tanto isso que você falou que ele diz, cumpre a lei de justiça, que representa Moisés. Mais ou menos 3.600 anos atrás. E até hoje, vamos observar se a gente cumpre a lei de justiça? O que é a lei de justiça? Respeitar os direitos do outro. Dá para ver isso no dia a dia aí, 100% cumprido? Então nós não estamos cumprindo nem a primeira lei, que é de justiça, personalizada em Moisés. Depois veio Jesus vivendo totalmente o amor entre nós. E a gente ainda tem os problemas de perdão difícil, né? Muito difícil. Com uns com os outros. E depois veio, não numa pessoa, mas numa pleia de espíritos simbolizados pelo Espírito de verdade, a de caridade, que é a lei em que você coloca o amor em movimento dinâmico, auxílio, trabalho, tudo isso aí. Esse trabalho, né, de autocuidado, se pegarmos, por exemplo, né, a forma como o Sérgio Lopes trabalhou as bem-aventuranças, é como se partíssemos de uma base de uma montanha e alcançássemos o ápice, que é o amor,
Ele fala que a base, que começa bem-aventurados os pobres de espírito, porque sem humildade ninguém trilha caminho novo. Então, o primeiro passo para ser um homem de bem é a humildade de se reconhecer portador dessa sombra, desses resquícios instintivos, dessas dificuldades morais. Porque ninguém vai alcançar essa plenitude de maneira imediata sem trabalhar essas questões, como o Marx já colocou numa outra situação, né, num encontro que tivemos. Transubstanciar o que é trevoso, o que é sombrio, em uma luz por meio da caridade. E aí, para a gente, obviamente não vamos ter tempo de destrinchar todos os itens, mas Kardec faz uma lista de alguns dos caracteres dos homens de bem. Ele coloca, vou tomar um aqui como referência para nossa reflexão. O homem de bem deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Ele usa o verbo saber. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Essa é a fé que é absoluta, né? Ele não tem dúvidas algumas. Ele usou o termo sabe. A gente está habituado a crer. Qual a diferença entre saber e crer, hein? Aparentemente parece nenhuma, mas tem total diferença, né? Igual quando Bezerra, né, que foi questionado quando perguntaram se ele acreditava em vida após a morte, ele falava que não acreditava, ele sabia. E é bem diferente, quando você crê, você acho que deixa margem para uma dúvida. E quando você sabe, não, já está comprovado. É como se aquele conceito já tivesse introjetado em você e você realmente vive daquela forma porque você sabe que é assim. Então ninguém titubeia quando sabe. Se nós estivermos em sã consciência, ninguém vai questionar se 2 mais 2 é 4. Alguém questionar, nós vamos dar um jeito de internar no HPI, porque está com algum problema, não está? Mas, Max, tu já pensou que um conceito racional, como falou assim, 2 mais 2 é 4, ninguém questiona, mas o campo da moralidade isso é mais complexo, porque esse saber, em termos de sabedoria, ela colocou, é algo que está introjetado e já está frutificado dentro de nós, é espontâneo, imediato. Se nós titubeamos, é possível que estamos no campo da crença em transição para o saber, a sabedoria. Exatamente. E lembra que o saber aqui, que nós estamos falando do sabe, ele constitui-se de duas coisas, né? Adquirindo a parte intelectual e a parte moral. As duas asas que nós precisamos para essa certeza que você se referiu. E isso não se constrói do dia para a noite, como a leitura inicial muito proveitosamente nos trouxe, né? Nós precisamos de tempo para fazer isso. Por isso que homem de bem na terra teve um, né? Já voltou e está entre nós nos tutelando os passos que é Jesus. Fora ele, todos os outros estão constituindo-se em homens de bem, né? E é por isso que Allan Kardec, quando lista tudo, ele vai usar sempre o verbo saber, porque a nossa doutrina dos Espíritos diz isso. Fé raciocinada. Eu não tenho fé apenas porque me disseram. Como bem disse Viviane, ela está elaborada dentro de mim e ela é uma pedra que sustenta toda a edificação que eu construo. E o tempo é porque eu sei, né? Exatamente. Pelo saber. Mas como Kardec vai enumerar uma série deles aqui, obviamente nós não vamos tratar, aí a gente percebe claramente que o homem de bem na Terra ainda está distante. É uma realidade, sejamos honestos, né? Tirando o Tiago, é claro, que está mais próximo. Certo, Tiago? Brincadeiras à parte, Tiago. Aí Kardec cita logo em seguida o item 4, que é o que? O título dele? Os bons espíritos. Já que nós não podemos ser homens de bem, temos que ser bom. E o que é ser um bom espírita, ô Luciano? Ser um bom cristão, para começar. Bom cristão. E o que é o seu bom cristão para começar? Ser um bom cristão. Tá, aí a gente pode ir, eu estou me lembrando aqui dos conselhos, um pouco, né, dos conselhos de Santo Agostinho no Livro dos Espíritos. Questão 919A, Luciano? O número, como eu te falei, eu não tenho a sua cabeça para lembrar. Isso é uma brincadeira que a gente já viu agora, Luciano. Pois é. Aí, que ele vai falando ali, no fim do dia, ele refazia a trajetória do seu dia, como foi, se ele fez todo o bem que podia ter feito, se ele deixou de fazer todo o mal que que ele teve oportunidade de fazer e não fez, se ele feriu alguém, se ele magoou alguém, se ele, né, como eu falei, se ele fez todo o bem que estava ao alcance dele, se ele negligenciou a oportunidade de ser útil
e por aí vai uma série de coisas aí. E se por acaso ele constata que ele errou, Luciano, o que ele falou que fazia? Ele tentava refazer no próximo dia, ver como que ele poderia reparar aquilo ali. Que legal, né? Então ele está dizendo aquele mesmo que Jesus disse, né? Reconcilia com o teu inimigo enquanto estás a caminho juntos. Significa que enquanto estamos vivendo um próximo do outro. Claro. E obviamente isso constitui para nós uma oportunidade de aperfeiçoamento, que é o que nós estamos falando, sede perfeita. O que mostra que nós somos seres perfectíveis, né? Que depende do nosso esforço para fazer o que São Agostinho nos recomendou, né? Nosso estudo vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. E nós temos feito isso, Tiago? Eu estava aqui pensando sobre isso, é que a gente tem que pensar que essa resposta do Agostinho, ela parte de uma referência. Qual é, Tiago? Exatamente. Qual é a referência? A referência que a gente tem é Jesus, né? É o Evangelho. Então a gente pensa, quer dizer que qualquer pessoa, tá? Até mesmo pessoas que não tenham religião, elas podem alcançar essa reflexão? Elas podem alcançar essa reflexão, mas por que ele colocou isso, essa resposta contida na doutrina espírita, no livro dos Espíritos? Porque já referenciou. Se você já é capaz de compreender a doutrina de Jesus, você tem um referencial para como meditar essas reflexões diárias. Mas é natural que a gente compreenda que há pessoas que não possuem isso, né? Há pessoas que até a questão 919, 909A, 19A, elas estão no subcapítulo, no subtítulo Conhecimento de si mesmo. Isso. E essa trajetória de autoconhecimento, ela, se para nós espíritas já é difícil, imagina para as pessoas desprovidas de referenciais ético-morais que possam conduzir a um estado de pacificação interior. Olha que legal. O Luciano falou que ser espírita é primeiro ser cristão, né? E você colocou que a referência é Jesus, não é isso? Mas aí Kardec, usando de uma sutileza impressionante, faz um questionamento para os espíritos, logo depois que eles falaram que o modelo, guia e o modelo era Jesus. Ele pergunta assim: já que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino dado pelos espíritos? Terão eles mais alguma coisa a nos ensinar? Kardec foi mais ou menos assim, traduzindo para a nossa linguagem, não da dele. Jesus ensinou tudo. O que vocês estão fazendo aqui? Para que nós precisamos de vocês? Exato. Não é mais ou menos isso? Por que então não vamos seguir só o Evangelho de Jesus? Para que precisa do Espiritismo? E olha a resposta. Você pode ler para nós? Por favor, Tiago, você tem dupla vista, eu estou só com uma vista aqui. Vamos lá. Muitas vezes a palavra de Jesus era alegórica. Ou seja, e em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Agora é preciso que a verdade seja inteligível para todos. Vamos dar uma paradinha só um pouquinho, Tiago, olha que legal. Era feita de forma figurada, que muita gente não compreendia, tanto que ele falava, quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Né? Então nem sempre tudo que ele falou foi compreendido. Né? E ainda era na forma de parábola, contextualizando o momento que vivia, né? Então, na verdade, nós sabemos que agora, os Espíritos estão dizendo, elas têm que ser inteligivelmente esclarecidas, desenvolvidas, né? Daí a gente entende por que a expressão fé raciocinada é inerente à doutrina espírita. Sim, e não só isso. Lembremos da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Se Jesus apontou o alvo, quem mostrou o mapa do caminho para a compreensão completa dessa mensagem dele foi o Espiritismo. Então, Kardec é a chave para a porta que é Jesus. Exato, porque um não veio destruir a lei, foi Jesus, se referindo a Moisés. E Kardec diz que ele não veio, né, descumprir Jesus, ao contrário, veio dar cumprimento, abrindo a porta, como você colocou. Mas aqui, Tiago, dá mais um pedacinho que eu acho que ela é bastante rica para o nosso tema. Vamos lá. É necessário explicar e desenvolver aquelas leis. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Estudando as leis morais. Estudando as leis morais. Então, nós estamos tentando entender, porque como é que você vai pedir para alguém cumprir alguma coisa se ele não compreende o que está fazendo? Né? Como é que vai ser espontâneo dele se ele não sabe por que faz? E a doutrina espírita tem esse papel fundamental de fazer com que a gente tenha a certeza do saber, né? E a gente faz não porque nos mandam, porque a gente está rotulado numa sociedade que nos obriga a isso ou aquilo. Não, porque nós sentimos necessidade premente que vem de dentro
para fora e não de fora para dentro da criatura, né? E Emmanuel também, sempre nessa lição, ele fala e também como fazer isso. Como né? fazer isso. Porque é muito fácil chegar para você, Max, você precisa melhorar, você precisa ser menos egoísta, menos orgulhoso. Você não Mas precisa aí, me mostrar tanto assim pro povo, não. Calma, aí, Paulo, fala pouco. Aí ele vai fazer o quê? Agora, como fazer isso? Tem que colocar em prática, colocar em ação. E ele fala, ampliar sua boa parte. A gente também tem uma boa parte em nós. Exatamente. Essa interpretação límpida, isso é, essa possível assim, simbolicamente, retradução das parábolas, é o que Emmanuel faz na correção evangélica dele, né, em que ele pega os excertos evangélicos e faz uma reflexão junto à aplicabilidade à conduta diária nossa, da nossa vida atual. né? E é isso. Continua? Isso, continua. É, porque eles vão dizer muita coisa importante. Nossa missão é abrir os olhos e os ouvidos de todos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, que da religião e da virtude só guardam a aparência a fim de ocultarem suas torpezas. Eu acho que rasga o véu de todas as interpolações na qual foi constrangida a mensagem de Jesus. Então, e aí a gente não precisa mais de intermediário entre nós e o Pai. Exato. Por quê? Porque a gente já está em contato direto com o Pai. Olha que beleza que eles trouxeram. E é interessante que a gente tem que pensar que a grande viagem não é em busca de Deus no sentido exterior do rito, né? Tradicionalmente, a viagem né? interior. É a viagem interior, é uma autodescoberta, né? Que é o Jesus famoso... fala muito isso, né? Que é plantar o evangelho nos corações dos homens. Porque é ali que o verdadeiro reino de Deus está ali, né? Nos nossos corações. Vamos aí sim ter o sentido da palavra religião, né? Religar a criatura ao Criador. Continua? Continua para a gente fechar isso aí? O ensino dos espíritos deve ser claro e sem equívocos, de sorte que ninguém possa alegar ignorância e todos possam julgá-lo e apreciá-lo com a razão. Olha que coisa bacana. Então a doutrina espírita tem que ser simples. Quando a gente não está entendendo, ou a gente não está tendo a compreensão adequada, ou alguém que está nos explicando está complicando a nossa vida, né? Porque ela precisa ser simples para quê? Para que ninguém possa dizer eu não sabia. Não é verdade? Ou eu não entendi. Isso. E aí, Luciano, isso volta àquela frase de Jesus, né? A quem muito é dado, muito será cobrado. Então nós que somos espíritas já sabemos disso. E aí não fazer, não cumprir, né? No dia a dia, como você lembrou Emmanuel falando, tem um peso, né, Paulo? Tem. E eu acho interessante que aquela passagem do Coríntios, na carta aos Coríntios, ele fala, ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa e como o sino que tine. Ou seja, não adianta eu falar bonito, eu ter lindas palavras, se eu não vou agir. Irmão Jacó é um exemplo disso, né? No livro Voltei, ele fala disso, que ele é um excelente orador, um excelente espírita, todo mundo respeitava. E quando ele chegou no outro lado, a luzinha dele era bem pequenininha. Por quê? Porque muitas vezes ele não tinha ação. Ele mesmo fala, eu não fazia, eu não tinha caridade, ele não fazia as coisas. Então é interessante isso, a gente tem que começar a fazer agora. Não é cobrar do outro para fazer, é cobrar a gente de nós mesmos para buscar esse mundo interior. Enquanto de novo, nós estamos a caminho. Eu me recordo que é uma obra de Emmanuel intitulada Deus Conosco. E nessa obra ele comenta que onde nasce essa sementeira, né? Nós todos buscamos ser homens e mulheres de bem. Mas onde é que nasce essa sementeira? Ele fala assim, há necessidade de que se organize uma consciência espírita, na base da filosofia simples do Evangelho, apta a orientar os sentimentos coletivos num sentido de direção, dentro dos sagrados objetivos da paz e da fraternidade. É a simplicidade do Evangelho nisso, ela está composta nesse trabalho que a gente faz diuturnamente para sermos melhores, inspirados no exemplo de Jesus. Então não há complicação, a simplicidade. E é por isso que eles terminam dizendo aí, aquela passagem? Estamos incumbidos de preparar o reino bem anunciado por Jesus. Daí a necessidade de que ninguém possa interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Sempre amor e caridade. Sempre. O verdadeiro amor é aquele que não espera nada, nunca espera recompensa. Você ama sem problema. E Jesus sempre acho que o exemplo fantástico de Jesus. Se não me engano, é uma das obras de Humberto de Campos, eu não sei, não vou lembrar qual. Ele conta a história de Jesus, se não me engano, é Boa Nova.
que quando Jesus já estava na cruz, todos os seus amigos saíram de perto, todos abandonaram naquele momento. E o que ele pede para Deus? Senhor, perdoem, eles não sabem o que fazem. De novo, é o amor colocado em ação. Sim, ele tirando aquela, não pensando nele, pensando nos outros, nos seus irmãos que estavam ali. Aí chega Maria e chega João também. Ele fala, mãe, está seu filho, filha está sua mãe. Não pensando nele, pensou na Maria, que precisava de um amparo, e de João, que era um apóstolo, que era um missionário, que precisava de um amparo também, de uma mãe para orientá-lo. E ele conta, interessante que ele fala que, já no ato ali dele, já no desencarne dele, alguns anjos se aproximam e começam a ajudá-lo, a passar bálsamo no corpo, e ele vai melhorando para aliviar a dor. De repente chega um anjo sozinho, chega perto de Jesus, e Jesus balbucia alguma coisa no ouvido do anjo. Era o anjo da caridade, né, de acordo com Humberto de Campos. E ele sai correndo, rápido, porque Jesus tinha pedido para ele ajudar a Judas, porque Judas tinha acabado de se suicidar. Ou seja, no seu momento extremo de morte, ele não estava preocupado com ele, sempre com o outro. Então, acho que esse tem que ser o nosso exemplo máximo de um homem de bem. Esse alcance, é chegar nesse ponto que é muito, muito bonito. É difícil, a gente não tá, um dia a gente vai chegar lá, mas vai precisar ainda de reencarnações, milênios aí de lutas. De lutas. Desculpa te cortar, porque falar disso do homem de bem e falar também da questão da importância do autoconhecimento. Eu me pergunto, né, por que é tão importante você se conhecer? Eu lembro daquela frase que fala que reconhece-se o verdadeiro espírita pelas... como é que é? Está aqui no capítulo, no item 4, exatamente essa frase, que Kardec vai falar que você reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar as más tendências. E acho que é justamente isso, para você se conhecer, quando você se conhece, você sabe exatamente as más tendências que você tem ainda, ou seja, aquelas chagas suas que você ainda precisa eliminar para poder se tornar esse homem de bem. Exatamente. Então, o que é ser espírita, então? Trabalhar o tempo inteiro. Com certeza, mas primeiro nós temos que fazer uma fotografia particular de nós outros, né? Não sei você, Tiago, mas quando fui fazer a minha eu quase caí de costas. Não só você não, a gente todo... Assustou, quase que desisto da vida. E o Santo Agostinho também, se a gente for fazer essa reflexão noturna, a gente também vai se assustar. Então quando a gente fala, mas a gente também não vai só encontrar em nós outros só os vícios, né? Só as más tendências. Vamos encontrar bem virtudes, boas tendências, coisas que a gente já pode doar. E ampliar. E trabalha isso aí, amplia. Ampliar a boa parte. Ampliar a boa parte. E aí o que a gente tem que fazer, como Kardec diz, domar, porque é algo impossível, né? Você precisa domar como você doma um corcel, um cavalo bravo, um cavalo selvagem, domar as más tendências. E para isso precisa fazer esforço. Porque espírita tem que fazer esforço. E é o que Jesus disse, para que nós fizéssemos também esse esforço. Então aqui é interessante a gente observar que ser espírita dá trabalho, como a Viviane falou, mas um trabalho que dá resultado, que é gratificante. Paz íntima. Lembra de Jesus? A minha paz vou-la deixo, porque o mundo não vou-la pode dar, não é isso? Nós então não vamos conquistar essa paz que o mundo ainda não tem se não fizermos esse trabalho íntimo em nós. Por isso, fazer esse mapa íntimo e colocar em prática esse trabalho é o que nós precisamos conduzir. E que isso seja para nós o nosso guia nos nossos fazeres do dia. E terminamos aqui mais um programa do ESD na TV. O ESD na TV fica por aqui. Até o nosso próximo programa.